Fala pessoal, eu sou o Marcão, para você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo. O que a gente espera de um agente policial? O que você espera de um policial militar, de um policial civil, de um policial federal? O que você espera de um delegado? Que são pessoas treinadas, são profissionais que passam em concurso público, possuem treinamentos, principalmente treinamento psicológico. E o que a sociedade espera é que essas pessoas que recebem um treinamento que a gente imagina que seja adequado, que saiba executar de forma eficaz tudo que aprendeu para poder executar o seu cargo profissional, que no caso aqui é o de delegado, é o de policial. Pois bem, pessoal, acredito que alguns de vocês já devem ter visto essa notícia, mas infelizmente eu quero mostrar para vocês, através desse infeliz e trágico, mais um infeliz e trágico acidente, por conta de um comportamento, né? E a gente sabe que existem políticos que ultimamente estão vindo em nome de Deus, vindo em nome de Jesus Cristo. A gente sabe que no Evangelho, em nenhum momento Jesus pregou para que as pessoas andassem armadas, com arma, qualquer tipo de arma na mão, para se proteger, né? Então qualquer pessoa, qualquer político, qualquer pastor que defenda isso, é uma grande mentira. Essa pessoa é um falso profeta, é um grande mentiroso, e está querendo provocar cada vez mais o caos na sociedade. Porque defender porte de arma numa sociedade como o Brasil é pedir sentença de morte à população. Se um delegado, o que eu quero usar aqui, infelizmente, esse caso, se um delegado, um agente da polícia, que recebe preparo, é treinado para isso, não tem condições nenhuma de portar uma arma, porque não sabe se comportar adequadamente diante da sociedade, quem dirá pessoas que não recebem treinamento, pessoas que, segundo esses políticos, têm que receber arma para poder se defender. A política que nós temos que adotar é outra, pessoal. A política, essa política de armar a sociedade não funciona. Isso é colocar a sociedade em uma sentença de morte, em uma guerra muito maior do que nós já estamos travando. E você pode olhar no Rio de Janeiro, você que mora no Rio de Janeiro, é vítima disso. Tá? Nós sabemos que para contornar toda essa situação, a gente precisa ser mais eficaz na política, com políticos realmente comprometidos em dar a segurança para a sociedade, porque nós pagamos impostos justamente para pagar policiais, tá? E o que o Estado paga para esses policiais é uma miséria, né? E a gente vê aí, infelizmente, a situação desses profissionais que não têm. Claro que eu não vou generalizar, existem bons profissionais, existem pessoas competentes nessa profissão que é de alto risco, mas a gente vê que em algumas vezes, e nesse caso a gente pode afirmar isso, que essas pessoas não têm condições. Então a gente faz uma análise. Por que a gente vai autorizar? Por que a gente quer? Qual que é a intenção dessas pessoas em dar porte de arma para a sociedade, sendo que um próprio agente policial não tem condições, não tem preparo? A gente tem que fazer essas comparações antes de que a sociedade seja convencida de que ela tem que estar armada. Não, pessoal, é o contrário. Nós temos que nos armar aonde? Com educação. Nós temos que armar as leis e fazer com que as leis sejam cumpridas. As leis não são cumpridas. Eu quero ver um político, o próximo presidente, em suas propostas, eu quero ver quem vai ser o machão de enfrentar o sistema e falar assim: não, eu vou cortar as 5 saidinhas que todos os detentos, todos os presidiários têm na Páscoa, tem no Natal, tem no Dia das Mães. Eu quero ver o machão que vai enfrentar o sistema e vai cortar isso. Porque para a gente ter uma sociedade tranquila,
é preciso que a lei seja imposta, é preciso que a Constituição, principalmente a penal, seja alterada para favorecer, né, a proteção ao povo. Só que esse Estado, infelizmente, que é o brasileiro, ele já é construído para, principalmente, que a economia não cresça, né, para gerar riqueza a uma pequena parte de pessoas, a elite aqui do Brasil e do mundo, que é uma sociedade secreta, sangrenta, que ganha dinheiro através dessas situações, né? E eu gostaria muito de ver qual o próximo presidente que vai acabar com isso, principalmente com o que eu acabei de falar para vocês, acabar com as 5 saidinhas que todos detentos, todos presidiários acabam adquirindo em um determinado período de tempo preso. E isso é só apenas uma das propostas em que esses candidatos à presidência têm que alterar a lei. Não é colocar arma na população, na mão da população. Isso não vai resolver nada. Pelo contrário, só vai aumentar o número de mortes. Cada vez mais acidentes relacionados ao porte de arma vai aumentar, certo? Então, o que aconteceu, pessoal? Para você que não sabe, eu não vou ler a matéria toda, tá? Em uma casa de shows lá em Manaus, houve uma confusão entre um advogado, a esposa dele. Segundo as notícias, o delegado estava paquerando a mulher desse advogado, né? Estava encarando, e o advogado, o marido dessa mulher, não gostou, foi tirar satisfações com o delegado. O delegado, por não ter condições nenhuma de ser delegado, tá, atirou 2 vezes no advogado. O advogado tentou se defender, ele fugiu para um determinado local e o delegado foi atrás dele e efetuou mais 2 disparos contra o cara já ferido, contra o advogado já ferido. Ele ainda acertou a mulher do advogado e mais 2 vítimas. Ou seja, ao todo foram 4 vítimas, contando com a morte, infelizmente, do advogado. Ou seja, um despreparo de um agente, de um policial, de um delegado. A gente pode, infelizmente, usar esse trágico acidente, né, para informar a esses políticos que não aceitamos o porte de arma. E qualquer pessoa que venha com esse discurso, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, que a sociedade, precisa ter porte de arma, e aí fica fuçando lá na Bíblia. Se você fuçar na Bíblia, lá no Velho Testamento, você vai encontrar várias passagens que você pode se apoiar nisso, que a sociedade tem que se armar. Isso é um absurdo, pessoal. Isso é um absurdo. Porte de arma para a sociedade, sem treinamento, sem capacidade psicológica, tá? É o que eu estou falando aqui. Se um delegado não tem condições, e a gente vê também que policiais civis, policiais militares e outras partes também não têm condições de portar uma arma, não sabe portar uma arma. Então, por que colocar arma na mão da sociedade nessas condições? Não tem como, pessoal. Certo? Para você que quer ler a matéria toda, ela está no link aí da descrição, aí embaixo do vídeo. Tá? Então, contra fatos, nós não temos argumentos. Certo? Nós temos que alterar a política, a forma de política no país. Os políticos também têm que ser alterados, porque esses políticos que estão aí não vão resolver a situação do país. Usam do próprio sistema para se proteger. Todos esses caras que são políticos andam com seguranças, tá? Eu gostaria muito que esses caras fossem lá para o Rio de Janeiro, no meio da Rocinha, né? E vivessem do jeito que a sociedade vive lá. Se esses caras não iriam mudar a situação política e fazer com que o Código Penal seja alterado,
que as leis sejam aplicadas cada vez mais severamente, e existem outros países, por exemplo, para dar suporte nisso que eu estou falando. E muita gente concorda comigo. Você pode, por exemplo, pegar o Japão, né, que é radicalmente contra o porte de arma com a sociedade, porque sabe aplicar a política, sabe fazer com que as leis voltadas ao Código Penal sejam rigidamente aplicadas, e lá você não vê constantemente, aliás, a gente não vê quase notícia nenhuma de que alguém pegou uma arma lá no Japão e matou alguém. A gente não vê esse tipo de notícia do Japão. Então, o que nós precisamos é de educação, é de que o Código Penal seja alterado, né, de que muitas leis sejam alteradas, benefícios que esses criminosos recebem. Esses dias eu estava vendo uma matéria em Goiás, em um presídio, que os caras tinham até motel dentro do presídio. Motel. Dá para acreditar numa situação dessa? Um presídio tem um motel, os caras têm de tudo, tem qualquer tipo de regalia dentro de um presídio. Então, diante disso, nós devemos armar a sociedade? O que aqui está errado, pessoal? Não é o modo de agir, não é o modo de aplicar as leis, não é prender esses caras que permitem isso em um presídio que é para deixar as pessoas presas, né? Pensarem no que de errado fez. Quer dizer, esses lugares não recuperam ninguém por conta de diretores, por conta de políticos. Quer dizer, quem se beneficia com isso? Porque recursos do nosso bolso estão sendo investidos. Tem lugares que detentos custam mais de R$4.000 por mês, sendo que um trabalhador ele ganha uma miséria de um salário mínimo, e um detento em determinados locais custam mais de R$4.000. E ainda vem políticos defender que a sociedade tem que ter porte de arma. Isso é um absurdo. Isso é um raciocínio totalmente equivocado. A gente vê que esses políticos que defendem isso têm um pensamento equivocadíssimo, não pensam na sociedade, e talvez, isso é uma opinião minha, estejam querendo trazer para a sociedade, com essa história de porte de arma, uma ideologia estrangeira para vender armas estrangeiras aqui dentro do Brasil. E se ganhar muito dinheiro, e se matar muita gente, ganhar dinheiro em cima das mortes das pessoas. Uma verdadeira guerra. Guerra, para quem não sabe, deixa muita gente rica. Uma das maiores formas de se ganhar dinheiro é através de guerra. Então pensem nisso, vocês que defendem porte de arma para a sociedade, ainda se baseando na Bíblia, usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus Cristo, usando o Evangelho. Leia o Evangelho para ver se Jesus Cristo queria que as pessoas andassem com arma na mão. Essa não é a melhor forma de mudar a educação de um país como o Brasil. É uma das piores formas, armando a sociedade. Grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.